A gente vai mudar agora para uma outra vertente. De acordo com alguns especialistas, as vítimas dos conflitos na Ucrânia podem carregar esses traumas psicológicos para o resto da vida. Para entender como essa invasão impacta negativamente na saúde mental dos cidadãos e também dos refugiados, eu vou conversar agora com a psicóloga Érica Panzani, que já aparece por aqui para conversar conosco. Doutora, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Eu trouxe uma cena aqui na semana passada, que era uma mãe dizendo, ela tinha acabado de desembarcar na Polônia, junto com os 2 filhos, era um garotinho de 2 anos, o filho mais velho tinha 7 anos, e o repórter perguntou para ela que ela desceu rindo desse trem para o filhinho pequeno e ele chorando muito. Como que ela conseguia encontrar força nesse momento para passar isso para o filho? Ela dizia que era um riso quase de histeria, porque ela não conseguia se permitir ver o filho numa posição de sofrimento ainda maior. Eu queria que a senhora analisasse aqui para nós esse tipo de comportamento que vem sendo apresentado com muita frequência dessas supermães num movimento desesperado, onde nem elas têm força, mas mesmo assim tentando balizar o que é passado para os filhos. Não é uma coisa simples, é uma situação muito ruim. É uma situação adversa, na qual o ser humano ele tem que achar recursos onde ele nem mesmo sabe onde tem. Então, a grande questão é uma mãe onde ela tem que achar dentro dela uma coisa que nem ela sabe que existe, que chama resiliência. E muitas vezes a resiliência está no sofrimento dessa mãe ver o sofrimento do filho. Por quê? Porque isso já é um evento traumático. Então, eles estão passando por uma situação traumática, muito cruel. E aí eu vejo o meu filho dentro dessa situação, dentro desse ambiente, geneticamente, né, a gente sabe que a gente não está preparado para um nível de terrorismo desse jeito, onde o próprio ser humano pode fazer mal para mim. Então, geneticamente, filogeneticamente, né, ela tem um recurso interno que ela vai ter que descobrir ali. Então, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. E essa resiliência, justamente essa mãe, ela teve que passar por uma situação muito difícil para aí sim ela criar recursos para sair disso. E aí, para sair disso, justamente com essa criança. Por quê? Porque senão a situação fica pior. Então, uma das coisas que essa mãe, internamente, ela já sabe, que eu não posso piorar a situação que já está muito ruim. E para essas crianças, o impacto é devastador. Essa mãe sabe disso, de uma certa forma, a intuição, né, de nós seres humanos sabemos que passar por uma situação dessa é irreparável. Não, realmente são danos até de estrutura e de crescimento do próprio cérebro dessa criança. Então, essa mãe ela vai ter que achar algum ponto de construir alguma coisa em cima de tanta dor, de tanto sofrimento. Doutora, quando a gente olha para essas crianças, a gente tem acompanhado aqui exatamente esse processo, elas olhando ali, tentando entender, umas choravam e elas têm, essa criança é uma resolução muito diferente, como elas entendem tudo que está acontecendo. Mas olhando esse cenário bélico, onde elas estão envolvidas aí como refugiadas, é possível esperar que já na fase adulta um comportamento seja explicado pelo que aconteceu com elas logo nesses primeiros anos de vida? Sem sombra de dúvida. Então, uma coisa, a criança ela pode não ter entendimento das questões políticas que estão acontecendo, mas a criança ela tem entendimento que ela sente medo. Ela não só sente medo, como ela sente pavor. E o fato dela ver as coisas mudando muito rapidamente em torno dela, ou às vezes vendo medo nos olhos dos próprios cuidadores, dos próprios pais, isso já faz um impacto muito grande nessa criança. E aí o que acontece? Essa criança que sofre um evento traumático na vida nesse nível, o cérebro dela vai tendo um reajustamento, mas não é um cérebro como se não tivesse nenhum evento traumático. Esse impacto, ele literalmente tem uma cicatriz ali no cérebro, esse cérebro ele vai se desenvolver e a gente já tem pesquisas mostrando que um bom preditor ou um mau preditor de saúde mental, ou seja, o meu futuro, da minha saúde mental, tem a ver com a quantidade de eventos traumáticos que eu já vivi ao longo da vida. Então, se eu vi um evento traumático, eu já tenho uma predisposição de ser mais ansiosa, de ser deprimida, de abrir novos quadros, até mesmo de psiquiátricos. Então, o evento traumático, ele é a base. Agora, se a gente for pensar que isso pode se tornar um transtorno, um evento traumático, ele também pode se tornar um transtorno, que a gente chama de estresse pós-traumático.
E aí sim, o impacto disso na estrutura cerebral, nas estruturas que o cérebro tem de memória, isso impacta para a vida numa péssima qualidade de vida. Saúde mental hoje a gente sabe que está muito ligada à qualidade de vida. E aí o que a gente precisa saber é como que eu vou melhorar essa qualidade de vida num cérebro que já tem uma cicatriz. Ele teve um impacto ali atrás. E como que vai ter esse ajustamento? E a grande questão é onde eu vou achar a capacidade de criar essa resiliência, porque o trauma está lá, e isso não tem como apagar. Né? O sistema de memória ele é muito cruel nesse sentido. Então, são crianças que vão ter um impacto muito ruim em matéria de saúde mental. Precisa ter um cuidado de prevenção muito redobrado em cima dessas crianças. Doutora, vamos pegar um outro ponto, que é justamente os pais que ficaram, esses homens que viram as suas famílias indo embora. Eles estão ali presos por uma lei marcial, onde todos os homens de 18 até 60 anos podem ser solicitados a qualquer momento e ir para o fronte. Esse impacto, a gente agora vai para uma outra fase da vida, eu que imagino que cria uma ansiedade imensa, onde esses homens podem também enfrentar, quando tiver a volta dessas esposas e também os seus filhos, elas encontrarem um marido, um namorado completamente diferente daquilo que elas deixaram. E aí, o evento traumático, ele gera, Rafael, um estresse oxidativo no cérebro. Que é como se fosse uma ferrugem dentro de um ferro. Literalmente a mesma coisa. Então, é como se o nosso cérebro tivesse ali um ponto de ferrugem e a gente não tem nenhuma substância que possa amenizar isso. Por quê? Porque a situação está longa, ela é duradoura. Não é um acidente que aconteceu. É uma situação que se vem acontecendo, que passa um dia, 2 dias, começa o tempo a passar. Quanto mais o tempo passa, maior é o estresse oxidativo, tanto nesses homens que estão indo, quanto essas mães, essas crianças que estão ficando. Ou seja, o fato de se separar no meio de uma guerra e não saber se você vai poder ver esse ente querido novamente, esse estresse oxidativo gera alteração na estrutura cerebral também de adultos. Então, existe uma estrutura no cérebro que chama hipocampo. Esse hipocampo ele é responsável pela regulação emocional que a gente tem, pela capacidade de ajudar o nosso cérebro a ir para uma outra área, a se comunicar com uma outra área para tomar decisões, e tudo isso vai ser impactado. Ou seja, a capacidade de eu sentir maior irritabilidade, a pessoa ela começa a sentir um nervosismo, um descontrole emocional. Então, são pessoas que vão ficar, de repente, nossa, elas estão mais briguentas, elas estão mais ávidas por brigas, e sendo que, na verdade, é só uma reação desse estresse oxidativo no cérebro. Então, o tratamento dessas doenças é um tratamento muito custoso, duradouro, e muitas vezes não se tem remissão total desse tratamento. Trabalhar a funcionalidade dessas pessoas, mas o impacto é muito ruim. Agora, não são todas as pessoas que vão chegar a esse nível, esse é um nível máximo. O fato de, mais ou menos, a cada 10 pessoas, 3 pessoas a 4 pessoas vão ter esse estresse máximo e vão sofrer por isso. Mas se a gente for ver a quantidade de pessoas que estão passando por isso vai ser um impacto muito ruim em matéria de, economicamente, até para os países que estão recebendo esses refugiados. Precisa dar tratamento, dar condições mínimas para eles poderem se reerguer novamente. Doutora, a gente pode olhar também para esse cenário desses homens que ficaram ali, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, esperando, nem eles sabendo o que estão esperando, sobre essa dependência que pode acontecer de álcool e também de qualquer outra substância ilícita, porque no momento de aflição, onde você se encontra sozinho, não tem para quem recorrer, no meio de um país em guerra, tudo pode acontecer. Exatamente, bem colocado, Rafael, até porque esse hipocampo, então essa estrutura de hipocampo, ele fica muito inibida, fica bem assim, é uma estrutura que era para ser gordinha, não é, ela fica bem pequenininha. E aí, o que acontece? Eu uso o álcool para fazer essa regulação emocional. O álcool, ele vai amortecer meu cérebro naquele momento. No entanto, ele vai me trazer lá na frente um outro problema, porque eu vou tendo mais adicção ao álcool. Mais álcool eu quero, porque menos eu consigo regular minhas emoções, minha irritabilidade. Estou com medo, né? Porque todo mundo sente medo numa situação dessa, é natural sentir medo, só que eu não sei lidar muitas vezes com esse medo.
né? Até porque culturalmente, infelizmente, o homem ainda tem muita dificuldade em lidar com as suas emoções. E muitas vezes ele usa a companheira para ajudar nessa regulação emocional, onde, né, um se sente acolhido com o outro. E aí isso gera um problema muito grande, até de outras drogas também. Doutora, para finalizar, a senhora fala da importância de oferecer um tratamento psicológico para esses refugiados e para as pessoas no meio desse conflito. É importante que cada país que receba, nesse momento, uma família, também dê suporte, não só alimentar, que é extremamente importante, não estamos comparando as duas coisas, mas que seja adicionado também um suporte psicológico. É fundamental, isso é fundamental, porque senão essas pessoas elas vão ficar cada vez mais doentes. E o estresse pós-traumático é uma doença muito cruel nesse sentido, por quê? Porque eu tenho um impacto na minha estrutura, né, do meu cérebro, tenho impacto na minha saúde física, porque eu deixo de me cuidar, eu começo a deixar de ter uma boa alimentação, a de escovar os dentes, coisas muito básicas. Isso vai gerando um problema muito grave. Por quê? Porque aí vem depressão, vem ansiedade, adicção. E para tratar esse combo todo, muitas vezes a pessoa ela já não tem funcionalidade nenhuma na sociedade. E essas pessoas que passam por um evento traumático, é muito importante elas terem uma funcionalidade, para elas poderem criar essa resiliência e crescer em cima disso. É muito difícil, então os países que estão acolhendo essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande de como vão fazer isso. Como vão acolher e colocar funcionalidade para uma pessoa que tem uma potencialidade muito séria de adoecimento. Precisa de muito cuidado. Doutora, quando a gente olha, isso não só numa realidade como essa que a gente está vendo, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender qual é o limite, aonde eu preciso procurar ajuda. Nesse cenário que a gente olha ali, tentando encarar essa realidade que é vivida por eles nesse momento, é possível, existem alguns estágios onde essa pessoa, esse refugiado, é isso, eu já identifiquei que eu cheguei num ponto onde eu preciso. É visível esse ponto? Ele tem sintomas que te faz, a partir de agora eu estou sentindo isso aqui, eu preciso ir atrás de ajuda? Tem sim. Primeira coisa, eu começo a ter revivências do que aconteceu em flashes de memória. Então, a memória ela vai aparecendo sem eu estar vivendo algo ali naquele contexto, mas aparece um flash de memória de alguma situação que eu vivi ali, ou de um bombardeio que eu vi, ou uma pessoa ferida que eu vi na minha frente. E esses flashes, eles começam a aparecer mesmo eu estando num lugar seguro. A partir daí, mesmo eu estando nesse lugar seguro, eu começo a ter revivências fisiológicas. Eu vou experimentando novamente aquele temor, aquele terror fisiologicamente. Taquicardia, sudorese, respiração curta, frequência cardíaca aumentada, dores de cabeça, visão turva. Aquilo começa a me deixar, por isso que as pessoas geralmente vão para o álcool, para dar essa anestesiada. E a partir daí, isso vai me trazendo um certo entorpecimento, eu vou ficando fora da realidade, eu vou me distanciando. É como se a pessoa ela olhasse para os olhos da outra, mas se você vê um olhar longe, um olhar distante, é um desligamento da vida. Esses são os sintomas principais que a pessoa precisa de tratamento. Então, essas três classes de sintomas, aí vai depender muito do impacto que isso vai trazer na vida delas. Qual é a questão bem específica que eles estão vivendo? Que o impacto é em todas as esferas da vida, social, emocional, comportamental, funcional, né? Ou seja, no trabalho, na escola. Então, todas as áreas da vida foram impactadas. Então, quando eles começam a ter esses flashes, começam a reviver isso novamente, mesmo já estando num lugar seguro, eles já precisam de tratamento. Doutora, essa pessoa dentro desse círculo familiar e que vive e pode vivenciar isso que a senhora está traduzindo aqui para nós muito bem, ela pode adoecer a família inteira se ela não buscar um tratamento? Com certeza. Até mesmo porque, Rafael, a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A gente ainda está numa situação de trauma coletivo, que é o quê? Que é a pandemia. Então, eles estão vivendo 2 eventos traumáticos muito próximos um do outro. E isso traz um problema muito sério. Por quê? Porque essa família, muitas vezes, ela já está adoecida por causa da pandemia, com a sua estrutura que foi modificada, toda a estrutura familiar
né? Todo mundo teve as suas questões, seus impactos em algum momento da pandemia, e aí agora que, né? Nossa, olha, será que agora a pandemia acaba, não acaba? Vem um outro evento traumático se sobrepondo. Então, quando os eventos traumáticos eles se sobrepõem, a chance da família não ter mais uma dinâmica como era antes da pandemia, já tinha essa questão, e agora com essa questão que eles estão tendo com todos esses ataques, com esse afastamento, muitas vezes com mortes, né? Então, Exato. eles estão tendo que, no meio disso tudo, elaborar um luto que nem sabe se é o luto, se é o do luto, se é do sofrimento, se é do estresse pós-traumático. Então, as pessoas estão muito perdidas. É como se, assim, se a gente fosse pensar, Rafael, no pior situação que um ser humano pode passar, eles estão passando. Então, olha, acabamos de sair de um terror, de uma pandemia. Muitas pessoas que eles amavam poderiam estar no hospital, morreram, e agora vem uma questão dessa. Então, é muito perto a questão do tempo. E aí, imagine se essa pessoa já sofreu um evento traumático, sei lá, um acidente de carro. Aí já são mais eventos traumáticos somando. Sim. Então, isso impacta muito na vida dessa dinâmica familiar. Exato. Doutor, agradeço muito tempo a disponibilidade. Foi ótima essa conversa para que nós possamos exatamente entender quais são as consequências, porque é muito comum quando nós vemos alguém numa situação traumatizada e de separação. Olha, eu entendo o que você está passando, no máximo a gente pode se compadecer, mas realmente o mundo interno de cada um e num cenário como esse é realmente muito particular. Mas é bom que a senhora venha aqui conosco e de alguma forma deixe essa compreensão mais próximo do nosso entendimento. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade.